dia de cada vez. E hoje é um dia muito feliz para o CR. Nós vamos receber Tereza Lima. Tereza Lima, eu posso dizer assim, é uma psicóloga. O currículo dela é imenso. Se eu for dizer todas as especializações que ela tem, os cursos que ela tem, a gente vai passar a noite. Mas ela é especialista em EDMR. Aí eu não sei nem dizer o nome. É MDR. Está fazendo neurociência. São vários e vários cursos. Mas sabe qual é o melhor curso que ela tem? Sabe qual é a melhor apresentação que ela tem? Ela é minha amiga e é cristã. Ela é uma filha amada de Deus. É com muito carinho e muita felicidade que eu te chamo, Tereza. Eu vou chorar. Eu disse que não era eu a pessoa certa para vir. Agora eu vou chamar Cláudia, porque ela está com mais serenidade para fazer uma oração por Tereza. É porque eu estou emocionada, porque realmente eu conheço Tereza, não vamos dizer a quantidade de anos, tá? Mas é desde o século passado e muito no início do século passado. Não dá muito detalhe, senão o pessoal chega na idade, criatura. Não pode detalhar a situação. Querida, muito obrigada. Paizinho amado, Pai querido, ó Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa pessoa especial que tu mandaste para nos falar, Senhor, sobre aquilo que nos aprisiona e que nós possamos encontrar o caminho para nos livrar desses grilhões. Paizinho, faz com que Tereza Lima seja um instrumento para nos abrir os olhos, Senhor, para nos mostrar que existem amarras nas nossas vidas e que nós precisamos reagir. Em nome do teu Filho amado Jesus, coloca na boca de Tereza tudo o que tu queres que nós ouçamos hoje. Amém. Obrigada por ela. Cláudia, por favor, deixa eu te pedir ajuda. Eu queria um suporte desse para me apoiar aqui. Boa noite, amados. Boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui. Eu agradeço a minha amiga Adriana pelo convite e, sobretudo, o meu profundo agradecimento ao nosso Deus, não é? Que nos proporcionou saúde, ânimo para sairmos dos nossos lares e estarmos aqui agora. De fato, é um prazer muito grande vir aqui falar desse tema com vocês. Esse é um tema que eu tenho refletido muito, eu tenho estudado e eu tenho dedicado a minha vida a ele. Traumas que nos aprisionam. É um tema que mexe com todo mundo que está aqui, né? Não existe um só entre nós nesta noite que não tenha alguns traumas emocionais. Não existe, né? Aliás, tem uma pesquisa que informa que todo adulto possui entre 10 a 20 traumas. E eu fico pensando numa pesquisa dessa em alguns países que estão hoje vivendo as guerras e as crises, como a gente vê nos jornais, né? Quanto não deve ter. Bem, gente, então vamos tentar essa noite. Eu vou pedir para colocar aqui o que é que a gente vai tentar fazer, tá? Entender como, ao longo da nossa existência, temos sido muitas vezes congelados por algum trauma, né? Porque o trauma congela. Conhecer o que Deus revela através da sua palavra sobre esse assunto e compreender quais são as ferramentas que poderemos utilizar
para trabalharmos a nossa cura. Amados, a palavra trauma, ela vem do grego e significa ferida. Ferida. Ferida lembra o quê, gente? Ferida lembra dor, não é? Uma outra ferida não dói, mas a maioria das feridas tem a sua dor. E eu digo a vocês, que a médio e longo prazo, nada, mas nada mesmo, nos afastam tanto da felicidade, nos trazem tanto a incapacidade de sermos felizes como as nossas feridas emocionais. Vou repetir. Nada, a médio e longo prazo, nos incapacita tanto de sermos felizes como as nossas feridas emocionais. Então, o que é que a gente pode considerar que é uma ferida emocional? Uma ferida emocional é toda a memória que faz disparar dentro de você a mesma emoção e as mesmas sensações corporais que você teve no dia que você foi traumatizado lá atrás na sua vida. Entenderam? Deu para entender isso? Às vezes a gente está assim no lugar e alguém fala de alguma coisa, algum assunto, e você sente, não sabe por quê, mas você sente um mal-estar. Certamente, naquele momento, alguma memória traumática está ali, dentro de você, fazendo esse trabalho no seu cérebro. Tá? E todas as vezes que um disparador faz isso em você, ele vai fazer você sentir as mesmas emoções. Se não for a mesma emoção, mas vão ser sensações muito próximas daquela que você viveu lá atrás. Como é que isso funciona no cérebro da gente? Eu estou fazendo essa introdução aqui porque é muito importante, tá certo? Que a gente conheça, que a gente entenda que isso faz parte da nossa vida. E como eu disse lá no início, não tem umzinho, que está isento e está imune de passar por isso. Ok? Então, como é que isso funciona no cérebro da gente? O cérebro da gente, eu escolhi essa imagem aqui, aqui não ficou muito boa não, mas eu vou dizer o que é. É um iceberg, está dando para compreender? É um iceberg, e esse iceberg, ele está com uma ponta para fora do mar, e uma grande parte dele está para baixo, submersa, né? Na água. O nosso cérebro é um pouco assim, fazendo uma metáfora, fazendo uma analogia. Essa parte que está do lado de fora, ela representaria o nosso córtex, a nossa área cortical, que é uma área no nosso cérebro que ela meio que reveste, ela cobre, né? O nosso cérebro. Essa área que está do lado de fora, o córtex, é onde funciona a nossa consciência. O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando a consciência da gente, né? A gente está trocando mensagens, informações. Vocês sabem o que vocês fizeram antes de vir para cá. Vocês sabem para onde vocês vão quando saírem daqui. Vocês estão usando a cognição, o pensamento de vocês. Ótimo. Só que as nossas memórias traumáticas, elas não ficam nesse lugar da nossa consciência. Elas ficam guardadinhas lá na área subcortical, e essa área tem um monte de nome no cérebro, mas ela fica especificamente numa área que se chama hipocampo. E ela fica lá. E sabe o que é que acontece com essa região? Nós não temos voluntariedade, nós não temos o poder de dizer, eu não quero sentir isso. Nós não temos. Nós não temos o poder de dizer, eu não quero pensar isso agora, e eu não vou pensar de jeito nenhum. Depois a gente vai ver que tem ferramentas, sim, para a gente trabalhar isso, tá? Mas, a princípio, a coisa funciona desse jeito. Então, isso aqui altera, essas coisas, essas memórias traumáticas, altera todo o nosso espírito, altera tudo que, de repente, a gente se vê numa situação, né? Onde você esperava que ia acontecer uma coisa e, de repente, meu Deus, eu reagi de uma forma diferente. E está lá a memória traumática que tem a ver com isso. Mas viver assim parece uma prisão, não parece? Parece uma condenação.
Ou não? Parece, não é? Por isso que nós falamos que os traumas, eles aprisionam. E eu fiquei muito feliz com o convite da Adriana, quando ela me deu esse tema, né? Os traumas aprisionam, porque realmente isso é uma verdade. Isso a princípio é uma verdade, mas para a gente não vai ser não, tá? A gente vai ver, daqui para frente a gente vai estudar e vai ver que tem ferramentas para a gente se livrar dessa prisão, né? Mas aí a gente fica pensando, quantos relacionamentos deixaram de acontecer, né, se esvaíram, ou nem sequer iniciaram, né? Quantos empregos, quantos cursos, quantas viagens, quantas oportunidades foram perdidas, quantos momentos de felicidade, até com a gente sozinho mesmo, você sozinho, existe a plenitude, você pode ter um sentimento de estar sozinho e estar feliz, mas o trauma não permitiu, não é? Então, aqui na tela, pessoas que poderiam ter vivido situações assim e que a vida tomou outro rumo porque a memória traumática dela não permitiu. Amados, é o seguinte, tudo que nós experimentamos na vida, tudo que nós vivemos hoje nessa vida, muitas coisas nós apenas replicamos do que já foi vivido antes, principalmente desde o nosso nascimento, desde a barriga de mamãe, desde a barriguinha de mamãe, até hoje, tá? Como assim? O que a gente viveu na barriga da mãe da gente impacta. E eu não estou dizendo isso assim porque é uma coisa que eu acho, ou é uma teoria que eu aderi, não é. Isso é em cima de pesquisas científicas, isso é uma coisa muito trabalhada e muito comprovada, tá? Então, tudo que a gente viveu está ali. Só que existem 2 tipos de memória na vida da gente, né? Existem mais tipos, eu vou me deter a falar 2 tipos aqui, que é mais fácil da gente compreender, e a proposta da palestra é ser simples mesmo. Existe a memória explícita e a memória implícita. A memória implícita, a gente teve ela até os nossos 2 anos de idade, porque quando a gente começa ali no feto de mamãe, quando a gente na concepção, as nossas redes de memória, elas começam a tecer, o nosso cérebro começa a tecer as nossas redes de memória. Então, até os 2 anos, essas redes estão em construção, e a gente não lembra. Alguém lembra aqui o que aconteceu antes de 2 anos de idade? Ninguém, né? Ninguém. Mas o fato da gente não se lembrar não significa que ela não existe. E também não significa que ela não pode, e pode sim, impactar na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Então, e a memória explícita é a partir de 2 anos de idade, né? E aí acontece, o que é que acontece? Você se depara com alguns momentos associando experiências atuais, né, a fatos do passado, e isso não é voluntário. A gente não viu lá que a memória traumática, ela está, lembra do iceberg? A memória traumática, ela não está no campo da nossa consciência, não. Ela está lá guardadinha, lá dentro do cérebro, no campo da nossa inconsciência, que Freud chamava inconsciência, né? A gente já tem outros termos hoje, mas vamos falar dessa inconsciência mesmo. Então, vamos trazer aqui um exemplo de um atleta. Um atleta que ele vai jogar uma partida que é uma decisão do time dele, ele se preparou a vida toda para isso, e quando ele entra na competição, ele machuca o joelho. Isso aconteceu, né, agora nas Olimpíadas, né? Alguns atletas, não especificamente em futebol, mas teve até aquela menina Jade, né? A pessoa se prepara 4 anos, a vida, para aquilo, e chega na competição e se machuca e não vai poder competir. Imagina esse cara. E o que é que acontece com ele? Aí ele é socorrido na emergência, fazem uma cirurgia nele, ele passa meses fazendo fisioterapia, até que um dia o médico dele diz, olha, beleza, pode voltar a competir. Acontece, amados, que toda vez que ele pisa numa quadra ou num campo de futebol, o cérebro dele avisa para ele, ops, cuidado.
se protege. O cérebro, ele não faz essas frases, como eu estou falando aqui, não. Muito embora que algumas vezes pode acontecer. Mas o cérebro manda o recado e ele vai sentir esse recado no corpo dele. Quando ele volta a jogar, sabe, ele sente uma coisa aqui, um aperto. Ele sente que a mão antigamente não suava e a mão começa a suar, sabe? E ele começa a sentir que ele está com medo, né? E ele sente as sensações físicas se manifestando, porque o que acontece aqui, ó, vem direto para cá. Isso é um exemplo de um trauma físico que atingiu o emocional dele, né? Só que o contrário também acontece, todo mundo sabe disso aqui. Quantas vezes vocês devem conhecer alguém, né, ou ter tido mesmo essa própria experiência, de uma pessoa está vivendo um momento difícil, um momento estressor na vida dela, e ela começa a ter problema de intestino, ela começa a ter problema dermatológico, ela começa a ter ela adquire doença autoimune, começa a ter problema muscular, não é verdade? Endócrino, tudo isso, porque está tudo muito ligado, o cérebro e o corpo, ok? Então, vamos lá. Eu queria agora que vocês parassem e olhassem para você. Olhassem para você, para dentro de você, tá? E pensassem agora um pouco em você, pensassem no seu cérebro. O que é que o seu cérebro tem trazido de mensagem para você? Seu cérebro tem trazido alguma mensagem de dor? Você sente dor? Onde dói a sua dor? Como é essa dor? Chega a ser uma dor física? Ela é visceral? Como podemos tratar essa dor? Como podemos restaurar essa vida? A gente vai conversar sobre isso hoje aqui, tá bom? Alguém aqui já sentiu assim um mal-estar no peito, o coração acelerar mais rápido, né? Uma pontada no estômago, uma boca seca? Tudo isso são sintomas, tá? Que alguma coisa de fundo traumático está pegando você. E você precisa se cuidar, tá certo? O trauma acontece quando não conseguimos elaborar uma situação. Geralmente, ele é resultado de eventos altamente estressores, é claro. Ninguém vai ficar aí traumatizada porque está olhando o mar, aquele vento gostoso, né? A situação, quando você vive um trauma, a situação é estressora, tá? E essa situação estressora, quando ela quebra o nosso senso de segurança, aí o trauma chega, bonitinho. Por isso que a gente fala que o nascimento é o nosso primeiro trauma comum, né? Eu digo comum porque todo mundo aqui, por mais que tenha tido um parto humanizado, beleza, lógico, é menos traumático, mas também é traumático. Por quê? Porque você estava na barriguinha de mamãe, lá tinha aconchego, você estava quietinho, tudo muito direitinho, e de repente você é arremessado para fora, para uma coisa que quebrou o seu senso de segurança. E esse é o nosso primeiro trauma comum, tá certo? Então, mas aí, por que é que duas pessoas estarem juntas numa situação, uma fica muito traumatizada e a outra não? Isso não acontece? Até em família, né? Até em pessoas gêmeos, irmãos gêmeos, fica muito, eles passam por a mesma situação estressora. Aí um diz assim: olha, foi difícil, viu? Foi muito difícil, mas eu me levantei, eu sacudi a poeira, eu sei que amanhã é outro dia. Eu sei que amanhã é outro dia e eu vou me recompor dessa queda que eu levei. O outro, que estava com ele na mesma situação, diz assim: olha, foi muito difícil. Foi tão difícil que eu não consigo parar de pensar.
Foi tão difícil que eu não estou conseguindo trabalhar, porque os pensamentos recorrentes vêm o tempo todo na minha cabeça. Eu não estou conseguindo me concentrar para estudar. E eu me acordo de noite. E eu perco o sono pensando nisso. E isso acontece. E por que isso acontece? Isso acontece, amados, porque não é só o fato estressor que vai determinar o trauma na vida da gente. Nós temos, todos nós aqui, todos vocês têm recursos internos dentro de vocês. Recursos internos que são feitos por um somatório, tá? É um somatório de variáveis que vai determinar isso. Que somatório de variáveis é essa? Características genéticas, traço de personalidade, cultura. Deixa eu ver. São muitas coisas aqui que eu separei aqui para trazer para vocês. Mas, assim, emoções, sensações. Então, tudo isso somado vai fazer com que você construa, que seja construído dentro de você os seus recursos internos. E essas coisas vão deixar você mais ou menos frágil diante das pauladas da vida. Ok? Só que tem um fator aqui, uma variável que eu não falei dessas aqui, que eu tinha separado para falar para vocês, e eu não falei e eu vou falar agora. Essa variável se chama o amor. Essa variável se chama a relação que o bebezinho, que a criança vai ter com os seus cuidadores. Essa relação é fundamental. Essa relação pode salvar um cérebro. Eu estou falando do cuidado amoroso. Eu estou falando do cuidado amoroso que o nosso Deus também tem por nós. E que uma mãe, que um pai, que um cuidador, não necessariamente a mãe e o pai, mas aquela pessoa que vai cuidar daquela criança, daquele bebê, terá por ele. Essa relação pode cuidar, pode salvar. Eu estou falando do cuidado. Tem duas crianças. Essa criança aqui, ela é cuidada. Ela é higienizada, ela está limpinha, ela está bem alimentada. Ela cresce mais um pouquinho e ela se preocupam com a educação dela. Essa outra criança, ela é relativamente bem alimentada, ela é cuidada também da higiene, mas ela recebe segurança, ela recebe carinho, ela recebe afeto, ela recebe cuidado. É desse cuidado que eu estou falando, é da presença, é da segurança, é do amor, é diferente, tá? Bom, vamos passar para outra coisa agora, para explicar outra coisa. O que é que acontece com o nosso cérebro quando a gente está vivendo uma situação estressante? E nem precisa ser tão estressante. Nosso cérebro, ele reprocessa tudo que a gente vive. Sabe quando? Na hora que a gente vai dormir. Na hora que a gente vai dormir, o nosso Deus nos deixou um super programa, tá? É um programa mesmo de reprocessamento. E o que é que acontece com a gente nesse momento? Na hora do nosso sono profundo, quantas pessoas aqui já olharam alguém dormindo profundamente, você chega perto assim e a pessoa está mexendo o olho? Não é? Já viram isso? Aquele sono é o sono profundo. Aquela pessoa está no sono profundo. E esse sono se chama sono REM. R-E-M. REM. E é neste sono onde nossos traumas são reprocessados. É por isso que uma pessoa passa uma coisa muito difícil, passa por uma situação muito difícil hoje, aí amanhã ela diz, estava difícil, mas já estou. Aí na semana que vem ela já, não, está tudo bem, eu nem estou me lembrando tanto daquilo, eu estou, sabe? Porque a gente tem esse dispositivo, e graças a Deus que a gente tem, porque se não tivesse, a gente entrava em colapso permanentemente, né? Então, nós temos esse dispositivo, né?
Daí eu queria fazer um parêntese, amados, para a importância do sono. O sono com qualidade, não é quantidade, não é dormir 15 horas, mas é um sono com qualidade. O sono com qualidade pode trazer muita paz para todo mundo. Sério. Por quê? Porque a gente vai reprocessar as nossas dificuldades. E esse sono com qualidade ajuda bastante, tá? Uma coisa que a ciência descobriu na metade do século passado para cá, e essa descoberta ela vem cada vez mais sendo refinada, porque os equipamentos de neuroimagens estão sendo cada vez mais modernizados e refinados, é que a nossa dor emocional é uma dor física. Antigamente, os poetas, os filósofos falavam de dor na alma, não era? Era uma dor no coração, né? Aquela coisa no coração, na alma, não é nada disso. É no cérebro e é neuroquímico, tá? Então, quando você diz para uma pessoa que está sofrendo, olha, se levanta dessa cama, você reaja. Não tem gente que fala assim para um deprimido? Não tem coisa pior ele ouvir isso, porque ele não está se levantando daquela cama porque ele não quer. Ele não pode. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele está, neuroquimicamente falando, desestabilizado. Existe um desequilíbrio e ele não consegue. Então, hoje a gente já fotografador é porque está claro, né? Mas olha, esse cérebro aqui, desse lado, é um cérebro altamente estressado, altamente ativado, e depois de alguns tratamentos, olha como ele fica, tá? Essas manchas neuroquímicas melhoram muito. E por que isso acontece, né? Porque o trauma emocional foi trabalhado, tá? E isso não é mais nenhuma novidade, assim, para a neurociência isso já é uma coisa bem tranquila, isso é outra forma de fotografar. Fica ainda com as manchas, porque se o cérebro tivesse sem mancha nenhuma, a pessoa morreu. Tá? Aquilo ali é um cérebro calmo, um cérebro tranquilo. Ok? Se eu perguntar aqui, eu quero saber quem é que vai responder. Se eu perguntar aqui, qual é a roupa que você usava no seu almoço de quinta-feira passada, não é ontem não, viu? Quinta-feira passada, quem é que vai saber aqui? Levanta a mão. A roupa que você usava, uma pessoa, duas. Ok, a maioria não lembra, né? A maioria não lembra. Veja, a gente só lembra quando é uma coisa muito importante ou uma coisa muito traumática. Isso é outro mecanismo de defesa, graças a Deus, porque senão a gente também entrava em colapso, né? Mas se eu perguntar aqui, olhe lá, se alguém já foi assaltado aqui em algum dia, ou um acidente de carro, qual é a roupa que você usava no acidente de carro do dia tal? Pode ter sido há 20 anos atrás, você vai se lembrar dos detalhes. Era uma blusa de bolinha, eu estava de calça jeans, eu usava um cabelo, não sei como, você vai se lembrar de detalhes. Por quê? A memória traumática, gente, ela é detalhista. E ela acompanha você. E esses detalhes vão lhe acompanhar. E toda vez que você não for... a vida passou. Aí você está lá na frente vivendo outra situação. Vem uma situação, um contexto diferente, mas lembra um detalhe, você volta. Você se lembra. É assim que funciona. Aí a gente fica assim, né? Mas por que eu reagi daquela forma naquele dia? Por que eu falei aquelas coisas que eu não queria falar? Isso não existe? Por que é que determinadas situações me fazem perder as estribeiras? Por que determinados assuntos disparam em mim emoções tão angustiantes? Às vezes é uma cena num filme. Por que é que essas emoções presentes agora, elas me remetem a coisas do passado? O trauma, historicamente, ele está no passado, mas essas sensações estão no presente. E aí agora a gente vai ler Romanos 7, versículo do 15 ao 21. Porque isso foi Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu.
Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim, eu quero realizar o bem, mas eu não consigo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 2 Paulos, né? Perceberam? 2 Paulos duelando com ele mesmo. Isso acontece com a gente, às vezes? Acontece, né? Acontece. Nós somos humanos. Isso acontece com a gente. E aí, o que eu queria observar aqui de vocês é que vocês guardassem com vocês a informação de humildade desse homem, né? Fantástico, porque ele era o apóstolo Paulo, e ele chega aqui e ele diz, ele se coloca aqui, porque mais tarde a gente vai voltar a falar nele, tá bom? Guarda essa informação, essa humildade e esse reconhecimento dele, e essa capacidade de autoconhecer, né? Que é muito importante também, tá? Vamos lá. Eu quero ler outro texto da Bíblia. Hoje a gente vai citar um pouquinho a Bíblia aqui, viu? Porque fora disso a gente não vai ter ferramenta. A ferramenta a gente vai encontrar aqui na Bíblia, tá joia? O salmista, no Salmo 77, vamos lá. Há cerca de mais ou menos 3.500 anos atrás, o salmista escreveu esse salmo. E o que eu coloquei em vermelho, em parêntese, são hipóteses diagnósticas, tá certo? São os sintomas que ele está tendo e eu coloquei como hipótese diagnóstica. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, inquietação. E não cessava, pensamento obsessivo. É aquele pensamento que fica na cabecinha. Né? Não cessa. A minha alma recusava ser consolada, defesa e negação. Lembrava-me de Deus e me perturbei, perturbação. Queixava-me e o meu espírito desfalecia, desânimo. Sustentaste os meus olhos acordados. O que é que ele tinha? Insônia, né? Há 3.500 anos atrás. Estou tão perturbado que não posso falar. Ele estava o quê? Ele estava bloqueado, travado, congelado. E quem é que deixa a gente assim, minha gente? São os traumas, né? Os traumas que nos aprisionam. Eu vou contar umas historinhas agora para vocês, tá? E vocês vão pensar se vocês já conheceram alguém que tem uma história parecida com essa, ou se vocês próprios, alguém aqui pode estar se identificando com isso. Era uma garotinha que não conseguiu responder à professora num dia, na sala de aula, e nesse momento foi zombada pelos coleguinhas e pela professora. A vida seguiu, posteriormente essa garotinha virou uma moça, mas hoje ela apresenta muito medo e bloqueio de falar em público. Outra criança que cresceu num ambiente de humilhação, que nunca recebeu o elogio dos pais, e que se tornou um adulto inseguro, com dificuldade de acreditar em si mesmo e acreditar nos seus projetos de vida. Ele não acredita. Outra criança que cresceu num ambiente escolar competitivo e hostil, sentindo-se frequentemente excluída e perdida. Hoje, essa pessoa é uma adulta, mas se sente frequentemente desprotegida e inadequada na sua vida profissional. Ela é extremamente insegura na sua vida profissional. Outra menina que a mãe, ao engravidar, tentou abortá-la, e a garota, mesmo sem saber dessa informação, se transformou numa jovem que possui uma dificuldade grande em acreditar que alguém possa amá-la. Ela não acredita, ela tem muita dificuldade nisso. Outra criança que se sentiu abandonada e não amada por seus cuidadores. Ao crescer,
essa criança tem dificuldade de se relacionar, essa criança possui problemas graves de apego nos seus relacionamentos, não se sente segura e frequentemente experimenta a sensação de medo e abandono. São inúmeros casos e exemplos, tá? Mas essa não é a proposta da gente ficar aqui contando isso. A proposta é a gente saber que o nosso Deus, Ele nos formou para uma vida saudável. Amém. O nosso Deus nos formou. E eu vou dizer por quê. Nós estamos na direção, nós que fazemos muita besteira às vezes, nós nos alimentamos erradamente, fazemos um monte de coisa, mas mesmo assim, nós estamos seguindo na linha da saúde. Vou dar um exemplo: se você levar um corte no seu braço e você não colocar remédio nenhum, daqui a uns dias vai acontecer o quê? Vai sarar, não vai? Vai sarar. Se você levar um corte e não colocar nada, você tem no seu organismo dispositivos, células batalhadoras que vão lá e elas vão trabalhar essas células para você ficar bem, tá? A gente tem um aplicativo dentro do corpo da gente que se chama homeostase. E é massa também. Sua temperatura, sua pressão arterial, sua temperatura corporal, seus batimentos cardíacos, tudo tende para o equilíbrio, né? Agora, veja, eu vou dizer uma coisa: o fato de, ainda que nós sejamos cristãos, isso aí é uma observação, não nos dá imunidade para os traumas emocionais, não, tá, gente? A gente aqui, pelo fato de a gente ser cristão, isso não me atinge. É bobagem, atingiu Jesus. E a gente vai ver isso agora, porque Jesus também viveu situações traumáticas, tá? Essa é uma observação que eu gostaria de fazer, porque existem muitos equívocos e preconceitos. Existem preconceitos no nosso meio, que dizem assim: eu sou cristão, então eu não preciso nem de médico, né? Eu não preciso de ajuda profissional nenhuma, eu não preciso de nada, porque eu sou cristão e eu vou ser curado desse jeito. E não é assim. E mais na frente a gente vai ver que Deus, nas nossas ferramentas aqui, que a gente vai conseguir para driblar essa situação, a gente vê que uma delas é exatamente essa. Deus não nos dá esse pensamento, tá? Vamos lá para Mateus 26, que é aquele momento que ele está no Getsemane, né? Que ele foi orar. E eu vou ler aqui para os irmãos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia. Veja, ele não foi sozinho, ele chamou 3 amigos, venham cá, 3, e fiquem comigo, né? E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sabia que ia ficar triste mesmo, ia sofrer muito ainda até a morte. Então lhes disse: a minha alma, eu estou repetindo, né? Ficai aqui e velai comigo. Ele pede para os discípulos. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E quando a gente vai ver em essa mesma situação narrada em outro evangelho, no Evangelho de Lucas, acontece a mesma coisa, né? E diz que Jesus, nesse momento, ele pediu ajuda. Veja, ele pediu ajuda primeiro às pessoas que estavam com ele lá, né? Mas a rapaziada estava cansada, estava com sono. E todo mundo, em vez de ele pedindo: vão orar, né? Vamos orar. E eles iam dormir, né? E aqui na passagem de Lucas, ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Ele recebeu ajuda, né?
e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. O suar sangue é um fenômeno que realmente existe, se chama hematidrose, né? Precisa de 2 situações para uma pessoa suar sangue. Ela precisa estar muito estressada, muito debilitada emocionalmente e muito debilitada fisicamente, né? Aí tem uma vasodilatação dos capilares, e aí aquilo ali faz com que se misture ao suor e ela realmente sua sangue. Mas são situações excepcionais, e isso aconteceu. Mas, amados, vamos lá. O que é que a gente pode fazer, então? Finalmente, o que é que a gente pode fazer para amenizar isso que faz parte da vida de todo mundo, né? Lembra lá quando a gente leu o Salmo 77, que tinha os diagnósticos? Aquilo acontece hoje. Insônia, perturbação, angústia. Acontecia 3.500 anos atrás. Alguém aqui já viu alguém sentir aquilo? Está mais atual do que nunca, né? E o que é que a gente pode fazer, né, para conseguir vitória em cima disso? Veja, quando eu falo vitória, a gente não deve. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Então a gente, o fato da gente conseguir ser curado de alguns traumas não significa que nós não tenhamos outros na vida, ou não vamos adquirir alguns outros traumas, porque a nossa vida não é um gráfico reto, linear, né? Constante, uma constante. A nossa vida, a gente sabe o contexto que a gente vive, né? O mundo que a gente vive. Então, a primeira coisa aqui é reconhecer para você mesmo que você, e para Deus, que você necessita de ajuda. Essa é a primeira possibilidade, veja, essa é a primeira possibilidade, e ela é o que vai fazer com que você dê o seu pontapé inicial, tá? Sem essa decisão, sem esse reconhecimento, a gente não vai para canto nenhum. Se eu estou doente, mas eu não reconheço que eu estou doente, que eu preciso, né? Eu não vou sair do canto, eu não vou. Então, essa é a primeira possibilidade, amados, para que você possa sair da situação de ferido e consiga dar um passo de reconhecimento da condição de machucado para aceitar fazer as pazes com a sua condição humana e não tentar mascarar suas dores. Esse é o primeiro passo para a cura das suas feridas emocionais. Tem a ver com a humildade de quem passa por dificuldade. Na prática, você precisa tomar essa consciência. Eu vou ler um trecho agora que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, né? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente é o nome de outra pessoa, foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Porém, enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a minha capa, que deixei em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Dos outros ele fala assim, né, que foi abandonado, está triste, o outro seguiu. Mas do Alexandre, o latoeiro, ele está meio realmente sentido, né? Ele diz assim: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele diz: eu espero que Deus faça justiça, né? Tu guarda-te também dele, de Alexandre, o latoeiro. Esse Alexandre não devia ser uma figura muito fácil, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na hora da minha defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Aí ele já diz assim, ó, que fizeram tudo isso que não seja imputado. Agora, Alexandre Latoeiro, ele não deu mole, não. Ele disse assim, que o Senhor, né, reserve o que é dele. Gente, o que é que a gente pode tirar desse texto? Gente, esse homem expõe uma ansiedade, porque ele podia ter chegado para Timóteo e dizer assim: Timóteo, procura vir ter comigo, né? Vem aqui ter comigo, mas ele diz: procura vir ter comigo depressa.
pressa. Depressa é de quem está ansioso, né? Ele se sente o quê aqui, gente? Ele se sente desamparado, ele se sente abandonado, ele se sente traído, ele se sente sozinho. Ele foi sozinho lá na primeira defesa dele, né? Ele foi julgado. Ele demonstra carência de amizade. Mas esse homem não se preocupou de escrever isso. E era o apóstolo Paulo, né? Ele não se preocupou de se desnudar, de se expor. E quantas vezes, amados, nós não reconhecemos, né, isso na gente. A gente quer passar para todo mundo assim, eu não tenho problema não, eu estou uma fortaleza, não, né, nada me acontece, eu estou muito bem, eu sou muito, sabe, eu sou o cara, eu sou... Acontece que as feridas emocionais que nós guardamos, as 7 chaves, elas... Obrigada, Cláudia. Elas não se permitem serem guardadas. Vou repetir. As feridas emocionais que todos nós temos, elas não se permitem ser guardadas. Sabe como é que elas vão sair? Elas vão sair em forma de sintomas, de doenças, de transtornos no corpo da gente, se a gente não cuidar delas, né? Ok? Elas não ficam guardadinhas, não. Aí vem a ansiedade, vem as fobias, vem as crises de pânico, vem um monte de coisa, tem um rol de coisas, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que você precisa de ajuda. A segunda coisa é procurar ajuda de outra pessoa. Tá? Vamos lá. Deus é soberano para fazer a obra que Ele quer. Se Ele quer curar, não importa, Ele cura. Não é verdade? E a gente tem visto isso. Se você se colocar assim aos pés do Senhor e para ser restaurado, Ele lhe restaura e pronto. Porém, tem momentos que Deus usa pessoas e a gente precisa acabar com essa história desse preconceito de não querer uma ajuda, né? A gente precisa acabar com esse preconceito. Eu vou dar 4 exemplos aqui, tá certo? Que Deus poderia ter feito um plim-plim de mágica. Antigamente não tinha aquele filme A Feiticeira, né? Que ela fazia mexia assim, tinha Dina Eugênio, uma moça numa garrafa, Ou seja, Deus poderia fazer uma mágica daquele nível, mas Ele não faz, amados. Ele não fez, Ele não faz. Moisés abrindo o Mar Vermelho. Para que Deus precisava que Moisés levantasse o braço com o cajado e tocasse no Mar Vermelho? Deus precisava disso? Não, né? A multiplicação dos 2 peixinhos e dos 5 pãezinhos, lá no Sermão da Montanha. Para que Jesus precisou do lanchinho daquele menino? Jesus tinha poder para fazer ali, colocar os pães que ele quisesse ali e os peixinhos que ele quisesse. Não tinha? Mas ele usou pessoas, ele usou aquele menino. Quando Jesus transformou num casamento água em vinho, ele precisava de ajuda ali? Não, ele podia ter feito aparecer nos barris os vinhos que ele quisesse, mas ele pediu ajuda, né? Ele transformou a água. Quando Jesus pediu para afastarem a pedra, quando Lázaro ressuscitou, ele poderia ter feito um plim-plim e aquela pedra ter se movido sozinha, não podia? Mas ele pediu a ajuda de outras pessoas. Na versão de Lucas, que a gente leu há pouco, Jesus lá no Getsemane, ele pediu a ajuda dos amigos, pediu oração, e o pessoal estava cansado, não ficou com ele, até Pedro, né? Ele perguntou, mas Pedro... E naquele momento a ajuda veio a Jesus. Alguém lembra aqui qual foi o tipo de ajuda que veio? Um anjo. Um anjo chegou e ajudou Jesus, mas Jesus pediu ajuda. Então a gente tem que ver que a gente tem que orar, né? E a gente tem que reconhecer que a ajuda pode estar do lado da gente. A ajuda pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu pastor. Pode ser um irmão, pode ser o seu terapeuta, pode ser ter uma ajuda profissional, mas às vezes você tem que reconhecer que precisa aceitar uma ajuda.
Terceira ferramenta, entender que lugar de passado é no passado. Eu digo isso todo dia no consultório. Lugar de passado é no passado. Por um simples motivo, porque o passado não volta. O passado não volta. Se aconteceu, aconteceu, e nós não temos a capacidade de fazer com que aquilo volte, né? O que nós não temos como refazer essa história no tempo. O que nós podemos fazer é ressignificar essa história e aprender com isso. Ressignificar e aprender e caminhar. Às vezes nós ficamos andando em círculo. Lembra quem é que andava em círculo? Lá em Êxodo. Não sei se é em Êxodo, mas o povo de Deus andou em círculo 40 anos. Vocês lembram disso? Durante 40 anos, eles andaram em círculo. E muitas vezes nós ficamos também. Mas sabe por que nós andamos em círculo? Porque quando a gente olha para trás, a gente não consegue ver outras possibilidades de caminho que tem na frente. Aliás, essa é um sintoma muito característico de uma pessoa com depressão. O deprimido, ele não consegue olhar para frente, não adianta. Ele não tem uma visão de futuro, de planejamento de vida, de olhar, de fazer um plano, ele não consegue, né? Então, quando a gente fica olhando para trás, a gente não vê as outras possibilidades que podem surgir na nossa frente. E aí a gente fica em círculo, a gente fica em looping ali, ó. Aí o que é que acontece? Como a gente está em círculo, a gente não encerra ciclos. A gente precisa aprender a encerrar ciclos na vida. Encerra. Mas como a gente não encerra, a gente fica em círculo, né? Eu vou dar um exemplo dessa história de olhar para trás, que está lá em Gênesis, que é a história da mulher de Ló, né? Era aquele pessoal que morava na cidade de Sodoma, a cidade de Sodoma foi destruída, e um anjo do Senhor, e o Senhor permitiu que Ló se salvasse sua família, e um anjo do Senhor recomendou assim, deu a orientação, vai, agora, não olhem para trás. Vão, mas não olhem para trás. E a mulher, curiosa, olhou. E o que foi que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Isso é uma excelente metáfora para a gente trazer para a vida da gente hoje. Porque realmente, o olhar para trás, você se prender a isso, você vai bloquear, você vai virar uma estátua, né? Eu vou dar outro exemplo agora atual, tá certo? Maria, vou contar uma historinha. Maria é uma moça, eu já estou terminando, viu, gente? Maria é uma moça que foi abusada sexualmente há 15 anos atrás. Eu estou trazendo um exemplo fictício. E passaram-se 15 anos, Maria hoje foi contratada por uma empresa. Quando ela chega o rapaz que abusou Maria 15 anos atrás era um rapaz alto, magro, de rosto redondo e olhos puxados. Aí Maria foi contratada numa empresa. Quando ela chega nessa empresa hoje, o novo chefe dela, quando ela olha, é um rapaz magro, alto, de rosto redondo e olhos puxados. Mas não era o abusador, ela viu que não era. Era o novo chefe dela, se chama João. Só que quando ela olhou para João, a gente viu lá na frente, lá atrás, não é que a gente não conversou sobre isso, as redes de memória, a associação vem na hora, né? Ela veio aquele medo. Mas aí ela pensou, calma, ela disse para ela mesma, esse é João, o meu chefe, o meu colega de trabalho. Ele não é aquele homem que me abusou há 15 anos atrás. Ele não é aquele homem que me abusou há 15 anos atrás. O que foi que ela fez com isso? E aí ela foi ficando mais tranquila, voltou outro dia e foi trabalhando, até que ela ficou realmente tranquila com essa atitude mental que ela teve. O que foi que ela fez? Ela combinou numa atitude mental passado e presente. E ela dizia para ela mesma, isto é um pensamento.
no início, quando ela estava com medo. Isto é apenas um pensamento, porque este homem não é a pessoa que me abusou. Eu estou dando um exemplo, gente, porque a partir desse exemplo, eu estou dando um exemplo de atitude mental. Aí a gente pode, né, usar para outras coisas na vida da gente. Esse tipo de exemplo. O que foi que aconteceu com Maria? Ela ressignificou isso, tá? Pode passar. Pode passar, amor. Pode passar. O quarto ponto. Pode passar. Eu vou adiantar, porque eu sei que a hora está... O quarto ponto. Perdoar o outro e perdoar a si mesmo, né? A gente não vai... O primeiro, alguém lembra do que a gente falou do primeiro? Reconhecer, né? Isso, reconhecer que você está precisando de ajuda, que você está doente, reconhecer que você está vivendo aquilo. O segundo, procurar ajuda, né? O terceiro, entender que lugar de passado é no Isso. E o quarto é condição sine qua non para a gente poder caminhar. Sem ele, o quarto é perdoar o outro, mas e perdoar também a nós mesmos. Quantas vezes a gente não se perdoa, sabe? E a gente carrega culpas homéricas. Tem pessoas que... É uma coisa que se autodestrói, a pessoa que vive carregando uma culpa. É muito difícil, é muito difícil. Então, perdoar... Sabe o que é perdoar? Perdoar é você abrir mão de uma dívida. Esse o significado de perdão. Perdoar não é esquecer. Todo mundo sabe disso, né? Esquecer é amnésia, todo mundo sabe. Perdoar é você abrir mão de uma coisa que você tem direito, mas que você chega lá por uma decisão sua e você perdoa. Perdoar, gente, passa por uma decisão, tá? Ah, mas eu não estou sentindo vontade no meu coração de perdoar. Ah, talvez você nunca sinta, mas se você se decidir, talvez seja mais fácil, né? A coisa aconteça mais facilmente. Então, perdoar é você chegar para outra pessoa e dizer, olha, apesar do que você disse, ou você não disse, apesar do que você fez, ou você não fez, eu decidi, dentro de mim, perdoar você. E sabe quem é a pessoa mais beneficiada com isso? Lógico, é quem libera o perdão, né? A pessoa mais beneficiada é quem libera o perdão. O perdão, ele é libertador. E na única oração que Jesus deixou para a gente, o Pai Nosso, tem lá em Mateus 6, o versículo 12 do Pai Nosso, e ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vou ler mais um texto aqui do apóstolo Paulo, do nosso querido Paulo. Pode passar. Ele está falando de alguém da igreja, né? Ele diz assim, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, Paulo tem dúvida, assim, será que eu estou perdoando mesmo corretamente, né? Será que eu estou... Por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amados, esse texto é lá em 2 Coríntios 2, estava ali a referência, amados. Paulo sabia o quanto o inimigo usa os nossos traumas, quanto o inimigo usa as nossas feridas emocionais para destruir as nossas vidas. O quanto o inimigo usa a nossa rede de memória para destruir. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas famílias, quantos irmãos não se falam, não é?
Quantos empregos perdidos. Maria foi um exemplo que eu citei aqui. Maria podia ter perdido aquele emprego. Se ela não tivesse tido aquela atitude mental, ela não ia conseguir ficar naquele emprego e ela ia pedir demissão. São inúmeras, né, as tragédias da nossa vida, do dia a dia, porque nós não atentamos para isso, né? Que ele usa, o inimigo usa as nossas redes de memória. Ele usa a nossa memória traumática em favor dele, né, em favor do reino dele. Ardiz, no dicionário, quer dizer cilada, esperteza, manha, para conseguir o que quer. Isso é a cara, né? Então, o inimigo tem usado isso para destruir muitas vidas. Nenhum de nós está livre, nenhum de nós. Veja, se lembre que não é a nossa condição apenas de cristão. Nós temos que... O que foi que Jesus disse ali a Pedro no Getsêmani? Orai e vigiai, né? Porque nenhum de nós está livre disso. O próprio Jesus esteve livre? Não. Ele viveu um momento traumático, né? Ele viveu um momento traumático muito grande, ele chegou a suar sangue. A pessoa, eu disse aqui, a pessoa só sua sangue quando ela está vivendo um momento, quando ela está muito debilitada emocionalmente, e ele estava, né? Então, que nós possamos, nessa noite, tomar ciência e consciência, tá? Disso, saber que isso é uma verdade em nossas vidas, que nós possamos utilizar essas ferramentas que nós vimos hoje à noite, né? Para que possamos ser pessoas mais felizes e pessoas libertas. Porque é isso que Jesus faz na vida da gente, né? Quando ele entra na nossa vida, ele nos liberta. Ok, amados? Amém.